Essas perguntas, elas vão ser norteadoras das análises que você vai fazer, tá bom? Então, eu vou falar para você aqui mais ou menos 4 categorias de perguntas que a gente tem dentro desse universo. Obviamente, tem muito mais coisa para ser explorada, mas algumas categorias de pergunta que a gente tem. E cada uma dessas categorias de pergunta, elas exigem uma abordagem diferente. Lá no meu curso, no Método DNA, a gente coloca cada uma dessas categorias de uma forma separada e com as análises que são agregadas a ela. Então, qual que é o modelo de input, qual que é o programa, qual pergunta esse programa vai responder, né? Se a sua pergunta for relacionada à identificação de espécies, eu quero avaliar a história evolutiva de espécies, eu quero avaliar a identificação taxonômica das espécies, a sua pergunta é sobre filogenia. Aqui a gente vai utilizar dados de sequenciamento. Então, algumas vezes eu recebo mensagens: Nath, tenho marcadores microsatélites, tenho dados de marcadores RAPD, eu posso fazer uma análise de filogenia? Não, você não pode. Provavelmente você pode fazer um dendrograma, mas um dendrograma não é uma árvore filogenética. Você precisa de sequências para fazer uma árvore filogenética. Programas que você vai utilizar: Palp, MrBase, você vai utilizar JModel Test, pode utilizar o BEAST, são esses programas. A outra categoria de pergunta é diferenciação genética entre populações ou avaliar a diversidade genética ao longo do espaço e do tempo. E quando você tem esse tipo de pergunta, o que você está avaliando é genética de populações e filogeografia. Aqui, gente, mas tem programa a rodo. Aí vai depender do que você quer avaliar, de qual que é a abordagem. Eu quero ver hibridização, eu quero ver fluxo gênico, eu quero avaliar, só fazer a caracterização da diversidade genética, eu estou avaliando só um nível específico ali, de uma região específica, então eu quero ver o efeito de uma barreira, ou eu estou olhando biomas, eu quero ver o efeito de biomas. Tem várias perguntas para você explorar. Depois você pode pensar em avaliar dentro da própria população. E quando a gente está fazendo essas avaliações dentro das populações, você está vendo ali o efeito de deriva, você pode fazer um estudo de demografia, ver se essa população passou por expansão, retração, se ela está em equilíbrio demográfico, se a gente tem efeito de seleção. Mas cuida, viu? Porque direto eu recebo e-mail: Nath, genotipei aqui microsatélites. Qual abordagem para avaliar a seleção eu posso fazer? Nenhuma. Mas por que nenhuma? Porque marcadores microsatélites são marcadores neutros. Então, o que afeta ele ali? A mutação e a deriva. Eles não são regiões que expressam alguma coisa no DNA. Então, como é que você vai avaliar a seleção? Você não vai avaliar a seleção. Você pode até falar que está avaliando a seleção, mas aí seu trabalho está errado. Que é aquilo que eu falei, é o fundamento que está errado. Por isso que é importante a gente saber disso, porque, olha só, vai que você escolhe a palavra, a pergunta errada, o marcador errado, e já começa a fuçá-la nas análises e apertar um bando de botão. Vai funcionar? Não, não vai funcionar, porque o fundamento está errado. É por isso que eu comecei conversando com vocês sobre aspectos que você precisa pensar antes de você sair igual um doido, pensando em quais análises e interpretações você vai fazer. Outro ponto de pesquisa que você pode explorar é o indivíduo. Então, nessas populações, como é que está o indivíduo? A endogamia, mensurar essa endogamia. Então, tem muito acasalamento entre aparentados? Não tem? Se tem, por que está acontecendo isso? Né? A gente pode caracterizar também bancos de germoplasma, seja para populações naturais ou populações de espécies já domesticadas, para a gente verificar como é que está a caracterização dessa diversidade genética nesses locais, tá?